Na aula passada, nós começamos a estudar a inflação brasileira. Discutimos ou apresentamos a polêmica entre estruturalistas e monetaristas. Estes acusando o descontrole na quantidade de moeda causado pelo governo, como sempre, e estes acusando a rigidez ou a subida rápida de preços agrícolas, taxa cambial, custos de vida no setor urbano como causa da inflação. Os monetaristas propondo corte dos gastos do governo e controle da política monetária, os estruturalistas propondo reformas, a mais importante delas, a reforma agrária. E no final, na segunda parte da aula, eu dei uma breve história do Banco Central Brasileiro, do Brasil, Banco Central do Brasil. Falei sobre a criação da SUMOC, da decisão do Otávio Gouveia de Bulhões, ministro da Fazenda do primeiro governo militar, com o Castelo Branco, ele e o Roberto Campos. Ele, em 45, muito antes disso, ele propõe que ele obrigue o Banco Central a fazer os seus depósitos compulsórios à conta, quer dizer, às ordens ou sob comando da SUMOC. Ele teria que depositar numa conta da SUMOC sobre a qual ele não teria controle. Esse episódio, que talvez justifique o apelido carinhoso que ele tinha dos seus pares, que era o Santo, mostra as dificuldades de controlar a política monetária. O Banco do Brasil, como qualquer outro grande banco, lógico que se sente limitado por ter que fazer depósitos compulsórios numa conta da SUMOC, mas é uma limitação precária, porque ele é um banco muito grande, ele poderia desobedecer, ele é um banco poderoso que tinha acesso ao presidente da República, sempre teve. Contei o episódio de pelo menos 2 presidentes do Banco do Brasil que assumem a posição, substituem o ministro da Fazenda quando ele cai, mostrando essa rivalidade, e que a restrição legal sobre um banco desse tamanho, público, era efetiva, mas não muito importante. Lembrei a criação do Banco Central em 64, a legislação propondo que o presidente do Banco Central tivesse um mandato de prazo determinado, que, portanto, não poderia ser demitido pelo presidente da República, e que essa é uma disputa que marca a vida do Banco Central desde o início até hoje. O presidente do Banco Central é indicado pelo presidente da República, aprovado pelo Senado, em princípio independente, mas o discurso de posse de todos os presidentes do Banco Central menciona que o sonho do Banco Central é ter um mandato independente, que de fato não tem. A disputa entre poder político e poder do mercado é uma disputa que marca toda a história do capitalismo, né? É a política quem manda ou é o mercado quem manda? E essa disputa é muito mais forte ou muito mais presente quando se fala
é o dinheiro quem manda ou é a política quem manda? E esse conflito aparece particularmente no Banco Central. Depois de 1994, do Plano Real, o Banco Central passou a ter uma independência de fato, a questão da autonomia do mandato continua em disputa legal, formal, mas ele passa a ter uma grande independência e uma grande importância na formulação da política econômica. No período Lula, depois do Lula, o primeiro presidente do Banco Central, que ficou no cargo 8 anos, ele atuou de uma forma absolutamente não, uma forma inconsistente com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda propondo uma política de redução de juros e ele mantendo uma política de juros altos de 2003 a 2011. Só em 2012, quando troca-se a presidência, sai o Henrique Meirelles e entra o Alexandre Tombini, é que o discurso de taxas de juros, o discurso e a prática de taxas de juros altas começam a diminuir. Os juros passaram de 12% para 9% na última reunião do Copom. Então, é um lugar... Hoje, a autoridade do Banco Central é uma autoridade que tem uma margem de liberdade muito grande. Ela, como nós vamos ver na política de dívida pública do Brasil, mais para frente, ela consegue impor gastos para o orçamento público muito grandes. Nós chegamos a gastar 5% do PIB, na média, por esse período todo, 5% do PIB em juros. E quem determinou o pagamento dos juros foram 5 diretores do Banco Central e o presidente do Banco Central, sem autorização legislativa e sem autorização, portanto, nossa, para usar o slogan dos conservadores, do meu dinheiro, do teu dinheiro, do nosso dinheiro, né, para pagar juros. Despesa muito significativa, comparável às vezes, ou às vezes maior que a despesa que se faz com a educação. E com outros gastos públicos, saúde, etc. E é uma despesa que passa desapercebida, porque não faz parte explícita da autorização legislativa para realizar essas despesas, e o discurso, vamos dizer, conservador é o discurso vencedor. Você lê nos jornais muitas matérias sobre desperdício do dinheiro público, mas poucas matérias sobre quanto que o país gasta com o pagamento de juros fixados discricionariamente pela diretoria do Banco Central desde 1994. E hoje nós vamos ver, continuar o argumento e contra-argumento da disputa e uma síntese. Os estruturalistas diziam o seguinte: olha, o nível geral de preços, vamos supor que ele seja composto por preços agrícolas, por preços industriais domésticos, é um índice de preços hipotético, pela taxa cambial e pelos preços de importação, vezes o preço de importação. Eles eles responsabilizavam esses preços com um peso, né? Vamos dizer que o peso seja A1 mais A2 mais A3. A1 mais A2 mais A3 sendo iguais a 1. É uma média ponderada desses 3 preços. Eu selecionei esses 3 porque esses 3 são os preços
que os estruturalistas apontam como responsáveis pela inflação. Há um crescimento da demanda por alimentos, ao mesmo tempo que a população se desloca do setor rural para o setor urbano. Ele cresce a demanda por alimentos na cidade e diminui a população trabalhando no setor rural. O preço industrial doméstico cresce porque nós estamos substituindo importações no período e essa substituição de importações gera preços internos mais elevados. A taxa cambial, face à demanda crescente de importações, demanda crescente esta por causa do próprio crescimento da renda, gera uma pressão sobre a taxa cambial e o país não consegue resolver esta pressão porque as nossas exportações têm uma demanda inelástica. Exportamos café, na época, cacau, açúcar, café, cacau e açúcar, principalmente. São produtos de demanda inelástica, principalmente o café. Não adianta aumentar a exportação, que a receita em dólares pode cair. Os anos de má safra do café são anos de boas receitas de exportação. Então, essa é outra pressão. Ou seja, os estruturalistas propõem que os preços sobem porque este preço sobe, porque este preço sobe, porque este preço sobe. Os monetaristas riem desta explicação. Você está explicando, olha, a inflação sobe porque vários preços sobem. É uma tautologia. Seria uma tautologia. E essa é a linha da discussão entre os dois grupos. Um diz, o problema da inflação é o preço da moeda. O Friedman diz, é um fenômeno monetário. Os estruturalistas dizem, não, é um fenômeno monetário de origem real. O fato de se refletir no nível médio dos preços nominais não quer dizer que seja... O fato de você afirmar que é um fenômeno monetário, e é mesmo, não quer dizer que a causa seja monetária. Certo? Repetindo argumentos monetaristas, mas se explicar uma coisa pelas suas componentes não é uma explicação. Você fala, você está com dor no corpo, você tem dor na perna, dor no braço, dor nas costas. Mas por que você está com dor na perna, dor nas costas e dor no braço? É quase uma definição. Esse é o contra-argumento dos monetaristas. Eles contra-argumentam mais ainda. A necessidade de variação de preços relativos, porque é disso que se trata. Se há menos alimentos, o preço do produto agrícola precisa aumentar. Se há menos dólares, o preço, a taxa de câmbio precisa aumentar. Mas ele não precisa aumentar em termos absolutos. Ele não precisa passar, um sanduíche não precisa passar de R$ para R$ Ele tem que aumentar em relação ao preço das outras coisas. Ele tem que aumentar em termos reais. Então, é preciso, colocando outro índice hipotético qualquer, A1, P1, mais A2, P2, mais A3, P3. Se falta este produto, não é preciso que P1 aumente. P1 aumentando não resolve nada. O que é preciso é que P1 sobre P, ou P1 sobre P2, ou P1 sobre P3, o quociente desses preços, o preço relativo aumenta. E isso pode se dar com inflação, ou com estabilidade de preços, ou com deflação. Se faltam produtos agrícolas, suponho que produtos agrícolas é o P1, é possível que uma solução, 3 soluções, vamos dizer, para aumentar P1 em relação a todos os preços, com relação a P. Você pode ter o P1 constante e P2, P3 caindo, aí você teria deflação.
Você pode ter P1 subindo, P2 e P3 caindo, e o resultado seria estabilidade. E você pode ter P1 subindo, P2 e P3 subindo atrás, correndo atrás ou subindo menos. Aí você terá inflação. Ou seja, a explicação de que os preços agrícolas que causam inflação, ou os preços industriais, ou a taxa de câmbio isoladamente causam inflação, do ponto de vista dos monetaristas, é uma explicação insuficiente. O argumento dos estruturalistas, que a agricultura, que o preço dos alimentos está mais caro, não é um argumento que possa ser traduzido porque o alimento está mais caro, gera mais inflação. Você poderia ter alimento mais caro com estabilidade, com inflação ou com deflação. Na discussão americana ou na discussão do livro-texto, o tema aparece assim: a inflação foi gerada por custos ou uma inflação de demanda? É a mesma discussão, vamos dizer, em inglês, ou no livro-texto. É uma demanda agregada que é declinante em função do nível real de preço, porque a oferta real de meios de pagamento, M sobre P, vai caindo. A oferta agregada é assim se você supuser salários nominais rígidos. O argumento uma inflação de demanda é uma inflação causada pelo deslocamento da demanda agregada. É uma explicação insatisfatória, porque isso aqui é um gráfico, um modelo estático. A inflação não é uma elevação única do nível geral de preços, é uma elevação permanente do nível geral de preços. Mas, como uma visão inicial, heurística, simplificadora, nós podemos usar esse gráfico. Então, a demanda sobe, sobe o nível geral de preço. Essa é uma inflação de demanda. Uma inflação de custos seria descrita neste modelo por uma modificação da oferta agregada. Os trabalhadores fazem greve, aumenta o salário nominal. Ou os árabes se reúnem na Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, a OPEP, e multiplicam o preço do petróleo por 4. Há um choque de oferta, ou pela greve, ou pela elevação do preço do petróleo, ou por um tsunami, ou por um desastre natural, ou pela perda de eficiência da economia por alguma razão desse tipo, a oferta agregada vem para cá. Então, aumenta o preço porque a oferta se desloca. É difícil distinguir o que é uma inflação essa separação entre inflação de custo e de demanda é difícil de ser distinguida. Talvez um critério fosse, estão subindo os preços e caindo a produção. E aqui estão subindo os preços e aumentando a produção. Seria um critério. Os estruturalistas estão apontando a nossa inflação é deste tipo. Só que com explicações específicas. É a agricultura, é a taxa de câmbio, é a urbanização. A oferta está se deslocando para cá pelo crescimento. Os monetaristas estariam com este argumento aqui, está crescendo a demanda excessivamente por causa da política monetária descontrolada ou por causa dos gastos públicos. Para corrigir esta inflação, é preciso cortar demanda.
para corrigir esta inflação é preciso controlar preços nominais. Tá certo? Aí, para essa inflação se estabelece política salarial, leis salariais, controles de preço. Olha, não pode, o preço do leite não pode aumentar, o preço do trigo é subsidiado, que o nosso trigo, estou falando lá dos anos 50, 60, 70, o trigo brasileiro é muito caro, então nós importamos trigo da Argentina, ainda, além disso damos um subsídio, e o pão o pão francês, que é o pão de maior consumo, é vendido por quilo. Se algum de vocês já foi alguma vez à padaria comprar pão, vão perceber que ao comprar um pão doce, está lá escrito no pão doce, não sei, R$1. Ao comprar um pão francês, a padaria pesa o pão e diz, você tem que pagar R$2, porque aqui você comprou X quilos ou X gramas de pão. O governo brasileiro controlava o preço do pão, o padeiro diminuía a quantidade de massa em cada pão. Se ele estabelecesse a regulamentação, é sempre um jogo. O governo cria uma regulamentação, o regulado tenta contorná-la. Então, o preço do pão, supõe, é 1 cruzeiro por unidade. O padeiro fala, pô, mas não consigo produzir pão com 1 cruzeiro por unidade e ganhar dinheiro. Então, diminui a quantidade de pão, de farinha. Fica um pão menor. Aí o governo está diminuindo, a população, os jornalistas falam, está diminuindo o peso do pão. Então, segunda solução, vão vender o pão por peso. E aí aparecem outras alternativas que os panificadores fazem. Não sei se é verdade, é impressão pelas notícias do jornal. Colocam junto com a farinha alguma outra coisa que não é a farinha. E vem a regulamentação da quantidade permitida dessa outra grande coisa. Hoje isso não seria necessário. Você poderia, talvez, liberar o preço do pão. Nós não estamos num regime inflacionário. Mas, na época da inflação, isso era necessário. Com o pão, com o leite, você ia à padaria, mas não tem leite. Quem tinha crianças pequenas nessa época de controle de preço, volta e meia, tinha que acordar cedo para comprar leite. Porque como o leite tinha um preço controlado, a padaria vendia pouco leite. Crianças tomam leite todo dia, chegasse tarde, ficavam sem leite. O discurso que nós fazemos sobre o Brasil, e que todos fazem sobre os países subdesenvolvidos e emergentes, é sempre um discurso que imagina que nós estamos atrasados, é o discurso otimista, e que rapidamente, ou algum período de tempo, chegaremos nos tornaremos iguais aos países ricos. Né? Isso que vocês aprendem, é o discurso e a aproximação ao problema que vocês têm nos cursos de economia, é o que os jornalistas falam, é o que os analistas da Standard & Poor's, do Dow Jones falam. É como se nós estivéssemos atrasados e fôssemos catch up em inglês. Não com K, né? C-A-T-C-H. Como nós fôssemos catch up os países desenvolvidos. Pode ser. Mas nós não podemos esquecer que o Brasil não foi descoberto por barões e duques e condes, apesar dos Lusíadas, né? Por praia, como é que é? Lusíadas fala em barões nos primeiros versos, né? Da obra. Nós fomos descobertos por comerciantes. O país não entrou, não se construiu como uma nação com passado antigo, medieval, e que simplesmente não virou capitalista. Não, nós já entramos, né? Nós fomos descobertos pelo desenvolvimento capitalista. Né? O Pedro Álvares Cabral veio para cá não por curiosidade científica, mas para explorar pimenta do reino, sei lá mais o que, as especiarias.
canela, não sei quais são as preços, que eram caríssimas. E o pau-brasil acabou sendo descoberto aqui, que era uma tintura. Então, nós somos parte da economia capitalista. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, ao discutir controle de preços, provavelmente algum colega meu conservador, são muitos, vai dizer a coisa de país subdesenvolvido. Não é verdade. No período, e nós vamos estudar um artigo sobre isso, os Estados Unidos também tinham controle de preço no período 45-80. O artigo que nós vamos estudar, o Phase One. Phase One é a primeira fase de um regime de controle de preço. Tem o Phase One, Phase Two, Phase Three. O presidente da República dos Estados Unidos, que implantou o Phase One, Phase Two, Phase Three, não é nenhum comunista, nenhum democrata sonhador. É o Nixon. Então, o controle de preço é meio inevitável. O deslocamento da curva de Phillips para a esquerda poderia ser apresentado como uma inflação de custos. Quer dizer, você tem, com a mesma inflação, mais desemprego.